Está no ar o programa Saldo Extra aqui na TV Novo Tempo. Agradeço você estar conosco, você dedicar o seu tempo e dar-nos a honra e o prazer da sua audiência. Hoje temos a alegria de ter aqui no programa Saldo Extra a presença do professor Alexandre Canalini. Ele é professor na Fundação Getúlio Vargas, é professor na área de finanças comportamentais, ele trabalha exatamente na administração de fundos de investimento e ele está nos honrando com a sua presença, vai nos trazer informações importantes aqui. Antes de mais nada, professor Alexandre, seja muito bem-vindo ao programa Saldo Extra. Muito obrigado por dedicar parte do seu tempo precioso a compartilhar conosco algumas importantes informações que vai ajudar-nos na nossa gestão financeira. Eu estava falando contigo agora há pouco que você trabalha exatamente com finanças comportamentais, além da parte de investimento. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer, um tanto curiosa, talvez seja surpresa para alguns, para outros não. Como está o comportamento do cidadão brasileiro hoje no que diz respeito a finanças pessoais? Bom, a sociedade brasileira está passando por uma modificação. As classes sociais estão modificando. O que nós observamos nos últimos anos foi uma ascensão muito grande da classe C e da classe D, com poder aquisitivo maior. A gente observou uma distribuição de renda maior no país e, com isso, essa classe hoje é uma classe que consome mais, porque tem mais dinheiro no bolso, tem um potencial para gastar maior e, além disso, também tem mais acesso ao crédito. Acho que é importante a gente ter esse retrospecto. O crédito, ele era caro e ele era escasso no nosso país. E se nós pegarmos aí desde o começo do Plano Real, 1994, nós vamos chegar a essa conclusão. Hoje o crédito ele é mais barato, a taxa de juros caiu muito, veio caindo no ano de 2012 e com um patamar entre 7% e 8% é uma taxa de juros que hoje é viável, é mais fácil pagar empréstimo. Com isso, os bancos também aumentaram as concessões de empréstimos. Então, o que nós estamos vendo hoje é essa classe toda consumindo o que não consumia antes e, por falta de conhecimento, o endividamento está aumentando muito grande. Os números de inadimplência estão crescendo e o cidadão ainda está aprendendo como lidar com essa nova realidade, ter dinheiro disponível, como pagar as contas, como adquirir um novo bem de forma organizada. Agora, uma pergunta, professor Alexandre, com esse assunto de oferta de crédito. Bom, oferta de crédito significa, na prática, mais consumo, mais acesso a eletrodomésticos, alguns outros bens de consumo, automóveis, e nós temos muitas consequências, né? Hoje, quem sabe, uma das razões de tanto engarrafamento no país, aumento do número de automóveis devido ao crédito fácil para financiamentos. Existem outros benefícios que trazem esse aumento de consumo, gera mais emprego, a economia fica mais movimentada. Mas, em contrapartida, vem a questão de endividamento, a inadimplência. Agora, alguém está pagando por isso, porque se alguém não paga uma conta, outros devem estar pagando por isso com a chamada provisão para devedores duvidosos. Até que ponto este parcelamento de compras, esse financiamento, pode estar trazendo mais custos para a população brasileira com o pagamento de juros? Então, é importante lembrar que a cessão de crédito aumentou, é verdade, e o governo tem estimulado muito o consumo. Então, a ideia do governo é estimular o crescimento, o aquecimento da economia pelo consumo. E com isso, uma série de concessões foram feitas. Então, vamos relembrar que toda a linha branca recebeu isenção de IPI, a parte automobilística também, a indústria automobilística foi fomentada com redução de impostos para que as pessoas pudessem trocar o carro, e muitos fizeram antecipação da troca do carro, que nem iriam trocar, passaram a trocar, e com isso o bolso ficou um pouco menor, porque o consumo subiu, a renda não subiu na mesma proporção, e aí você tem um problema de administrar a escassez de dinheiro, né? Então, o que é importante que as pessoas façam é que elas tenham um planejamento financeiro. O que é planejar financeiramente? É ter um orçamento, é ter um controle das despesas e das receitas e conseguir equilibrar todos os gastos e todos os recebimentos de tal forma que você tenha um saldo positivo no final do mês. Você tem um saldo, você fique no azul e não termine o mês no vermelho. Então, é esse momento que nós estamos passando agora. Gerenciar para ficar no azul e não ficar no vermelho com tantas ofertas que nós vemos por aí. Você, quando acorda de manhã, vem para o trabalho, eu posso apostar
você lê um jornal ou no caminho vê alguma propaganda, se você liga o rádio também, você pode... Então, você está sendo o tempo inteiro bombardeado pelos meios de comunicação, te incentivando a consumir alguma coisa. Coisas que, eventualmente, você não precisaria trocar, mas que, pelo excesso de informação te estimulando a fazer aquilo, você, eventualmente, vai lá, gasta, troca e se endivida. Então, esse é o desafio hoje, com tanto incentivo para você consumir, incentivo esse das empresas que querem vender e do próprio governo, que facilita muito, como não cair no endividamento e não aumentar os problemas, né, familiares em função do endividamento. Então, é importante, a gente estava falando de provisão de devedores duvidosos e crédito de liquidação. Quando você faz um financiamento no banco para comprar um carro, comprar uma casa, parte do juro que o banco te cobra é para custear a provisão de devedores duvidosos e eventuais perdas que tenham nas outras operações. Então, o que a gente costuma dizer é que aquele que paga bem acaba pagando por ele. Exatamente. E por aquele outro que não paga bem. Então, isso tem um encarecimento do custo do crédito, sim. E durante muito tempo, os bancos usaram isso como uma forma de botar os juros num patamar mais alto. O spread bancário, que é a diferença do custo do capital, quanto ele te paga no CDB, para aquilo que ele te empresta na outra ponta, era muito grande. E os bancos diziam isso, olha, a gente tem um custo muito grande, o spread tem que ser grande, porque a gente tem muita inadimplência. De fato, a inadimplência existe sim, mas não justificava um crédito com um custo tão alto. Então, hoje o custo está mais dentro da realidade. E aí, respondendo essa pergunta, quem paga bem, paga por aquele que não paga. Agora, essa questão do parcelamento, o Brasil, ele adotou a cultura das parcelas, né? Hoje tudo é parcelado. E o interessante, professor, é que eu percebo isso, esse parcelamento não é só da linha branca ou de carros, hoje se parcela bens de custo muito alto, como pequenas compras também. E nós sabemos que neste parcelamento está embutido ali o custo financeiro das operações. Quer dizer, a história do à vista e a prazo a gente sabe que não existe. Já pague agora o valor à vista pelo mesmo valor em 10 vezes. Na verdade, acaba existindo um custo financeiro. Se diz que a renda aumentou, mas será que esse aumento de renda não está sendo todo jogado fora no pagamento dos juros desses parcelamentos que hoje estão espalhados, impregnados na cultura brasileira? Sim, e aí a gente precisa tentar mudar um pouco o pensamento do brasileiro quando vai fazer uma compra, à vista ou a prazo. A primeira questão, entender da modalidade de pagamento. Você tem toda a razão. Não existe preço à vista igual a preço a prazo. Uma vez que você tem uma taxa de juros, se você antecipa todo o valor para aquele que te vendeu algum bem, ele tem que te fazer um preço melhor. Inclusive a provisão para devedores duvidosos. Inclusive, né? Isso, porque você já pagou. Né? Então, sem dúvida nenhuma. Agora, uma outra questão que precisa ser avaliada também em relação à compra à vista e compra a prazo é a questão de entender como isso se encaixa dentro do seu orçamento. Porque muitas vezes você não tem condição de pagar aquele bem à vista, e aí vale a pena você financiar, então faz sentido, mas tem que ver se tem um espacinho no seu orçamento para você incorporar, porque é mais uma conta que você está assumindo quando você está fazendo uma compra a prazo e você parcela. Então, a primeira questão é, será que tem espaço dentro do meu orçamento? Essa é uma questão. Segunda questão muito importante, quanto se paga de juros? Essa é uma conta muito relevante e ela é pouco feita, porque as pessoas geralmente pensam no tamanho da prestação. Se essa prestação cabe no meu bolso, eu vou consumir. Não, eu vou pagar R$200 por mês durante 10 meses. Tudo bem, dá para pagar. Mas quanto você está pagando de juros? Exatamente. A população pensa mais o seguinte, essa prestação cabe no meu bolso? Cabe? Então cabe, eu compro. Mas esquece de avaliar o valor total, né? Sem dúvida nenhuma. E às vezes você compra um produto e paga 2. É só de juros que você está pagando ao longo desse período. Então, essa conta é importante. Fazer a conta do custo efetivo total, do CET, né? Custo efetivo total é exatamente isso, é o custo que você paga, considerando juros, alguma eventualmente tarifa que você está pagando para fazer concessão do crédito e conseguir ver se isso é factível ou não, se é razoável ou não. Para a gente ter uma ideia, um custo hoje de um financiamento, num preço bom, para que, né, a gente tenha uma referência, algo em torno entre 9% e 10,5%, se você fizer uma compra parcelada com essa taxa de juros, é uma taxa de juros boa, competitiva.
né? Você tem uma taxa de juros de 20%, 15% ao ano, é uma taxa de juros cara. Ou seja, o importante para o consumidor é avaliar a oferta de crédito que ele tem, pode ser interessante, fácil acesso ao crédito, mas avaliar a taxa de juros. Agora, essa taxa de juros, a gente percebe uma variação muito grande em determinados bens de consumo e outros bens de consumo. Qual é a razão básica? É porque o bem financiado acaba se tornando uma garantia para o crédito? De certa forma sim, mas é um risco, que são riscos distintos também. Então, quando você faz, por exemplo, a compra de um automóvel e usa um produto, por exemplo, que chama CDC, Crédito Direto ao Consumidor, CDC Veículo, aquele veículo ali está, de certa forma, em garantia. Então, o risco do banco perder é menor. E quando o risco é menor, a taxa tem que ser menor. Essa é a lógica do mercado. E existem formas de você tomar empréstimo caro e formas de você tomar empréstimo barato. É bom a gente lembrar que nem sempre o empréstimo é um vilão, é uma coisa ruim. O empréstimo ele pode ser saudável, se ele for bem administrado. Como as empresas têm endividamento, até determinado nível de endividamento é saudável que a empresa tenha para trabalhar com capital de terceiros e conseguir aumentar sua produção. Para a pessoa física serve da mesma forma. Se você tem um endividamento, esse endividamento, você toma um dinheiro a uma determinada taxa e você consegue usá-lo para conseguir algo que é muito superior a essa taxa que você tomou, ele é vantajoso num determinado volume que você consiga gerenciar para ele não fugir do seu controle. E aí você tem alguns produtos que você pode tomar empréstimo no banco. As pessoas falam muito mal do cheque especial. O cheque especial, de fato, ele é caro, ele é inadequado para você tomar dinheiro de forma planejada. O cheque especial, eu costumo fazer uma brincadeira, como se nós estivéssemos saindo daqui agora, pegássemos o carro, passássemos no meio do caminho, quiséssemos tomar um refrigerante, nós pararíamos, possivelmente no posto de gasolina, e compraríamos o refrigerante lá, que é mais caro do que comprar no supermercado. Por quê? Pela conveniência. Sempre que você tem mais conveniência, você paga mais caro. Serve para o exemplo do refrigerante, serve para tomar dinheiro emprestado, que é o caso do cheque especial. Então, ele é um produto que, se você planeja para tomar o dinheiro, ele não é o produto adequado. Alguns bancos têm até promoções interessantes, do tipo, use 10 dias sem juros no cheque especial. Está aí um uso adequado do cheque especial, já que as pessoas falam tão mal. Se você vai ficar descoberto 4, 5 dias e tem a segurança de que você vai cobrir a sua conta, e se o teu banco tem esse programa, é uma forma de você se cobrir de forma adequada. Você vai pagar o IOF de 0,38, mas isso você pagaria de qualquer forma, mas se você vai cobrir dentro daquele período, é um bom uso. O que eu recomendo é só as pessoas ficarem atentas, porque geralmente quando você passa do último dia, ele te cobra retroativo, então tem que ser dentro daquele período. Tem o que é muito utilizado, que é o crédito consignado, que é uma forma de você tomar empréstimo, porque o desconto vem na sua folha. De novo, o risco do banco de não receber é baixo, em função disso, o custo desse empréstimo é baixo também. Professor, você já mencionou aqui para a gente, falou do crédito consignado agora, mencionou de cheque especial, nós conhecemos outras linhas de crédito, né? Tem esses de bens que ficam alienados. Eu quero falar um pouquinho sobre crédito rotativo e outras opções de crédito. Eu quero que você fale para nós aqui quais são as linhas de crédito que estão disponíveis, quais são as mais interessantes e quais as que nós devemos fugir delas. Mas essa pergunta nós vamos responder no segundo bloco. Fique com a gente. Nós vamos ter um rápido intervalo, mas retornamos aqui com o professor Alexandre e ele vai nos orientar se nós vamos optar por um crédito, qual é a melhor opção. Fique com a gente, já voltamos. Já estamos de volta com o Saldo Extra, hoje tendo a honra de receber o professor Alexandre Canalini, professor de Finanças na Fundação Getúlio Vargas, ele que é também gestor de fundos de investimento, portanto uma autoridade no assunto de finanças, não apenas finanças empresariais, a economia do Brasil em geral, mas também de finanças domésticas. Antes de retornar aqui o nosso papo com o professor Alexandre, fica aqui a recomendação para você adquirir o livro Administração Financeira da Família da Casa Publicadora Brasileira. Está aí o site da Casa Publicadora na sua tela e também o telefone para você fazer contato e você vai encontrar aqui dicas que vão ajudá-lo na administração financeira da sua família. Professor Alexandre, vamos voltar um pouquinho sobre a questão das linhas de crédito e eu vou repetir a pergunta. Você já falou aqui um pouco sobre crédito consignado, falou de cheque especial, existem outras linhas de crédito que estão disponíveis. Você disse até que tem fácil acesso ao crédito hoje no Brasil. Quais são as linhas de créditos mais comuns que está de mais fácil acesso para a população? Agora, a pergunta mais importante,
Quais as que são as mais interessantes e quais as que nós devemos evitar? Bom, de fácil acesso, aquilo que já está pré-aprovado. Geralmente, quando você abre a sua conta em um banco, as duas primeiras coisas que você faz, além de preencher um cadastro com as informações que o Banco Central exige, é ter um limite de cheque especial e geralmente o teu gerente te dá um cartão de crédito. Então, ele já está te dando duas operações pré-aprovadas de crédito, o cheque especial e o cartão de crédito. Cheque especial, falamos há pouco, é caro, mas paga-se pela conveniência daquilo está ali disponível, tua conta virou, aquilo ali já cobre. Isso é vantajoso se você vai usar dentro daquele período que o banco tem aquele programa que não te cobra juros no cheque especial. Se o banco tiver esse benefício, vale a pena, mas se não tiver, é muito caro, fuja do cheque especial. O cartão de crédito, ele pode servir como dois instrumentos. Um instrumento de financiamento de crédito, quando você compra e você não tem aquele recurso para pagar, né, quando chega o vencimento da fatura, e aí você está tomando dinheiro emprestado com cartão de crédito, se é esse o seu caso. Né? E é muito caro. Cartão de crédito no Brasil ainda é muito caro. Taxa média de rolagem de dívida no cartão de crédito, se você vai pagar, não vai pagar integral, vai pagar o mínimo da fatura, é em torno de 11%, 11,5%. Agora, esse 11% ao mês, certo? Ao mês. Às vezes as pessoas esquecem de fazer essa conta, né? Aí é 11% ao mês, eu vou pagar aqui. Só que isso acumulado juros, quanto que dá isso ao ano hoje? Isso nós estamos falando de, em menos de um ano, você dobrar a sua dívida. Nossa. Se você pagar 11% ao mês. Então, eu nunca recomendo que você pague o valor mínimo da fatura do seu cartão de crédito. Então, mas digamos que aconteça um imprevisto, né? Olha, comprei, não tenho dinheiro para pagar, o que eu faço num caso desse? Simples, você tem o valor da fatura do seu cartão de crédito, você vai procurar o seu gerente no banco, pedir para ele ou um crédito consignado, com desconto em folha, ou um crédito direto ao consumidor, um CDC, para cobrir esse valor do cartão de crédito. Porque você troca uma dívida cara, de 11% ao mês, por uma dívida barata, uma taxa de juros muito menor. Então, o cartão pode servir como instrumento de crédito, que é muito feito lá fora. E aqui no Brasil é feito, mas de forma inadequada. Deveria só ser um meio de pagamento. Você compra hoje, paga daqui a 30 dias aquele valor. E aí eu uso excepcional, porque você ganha 30 dias para pagar a custo, né, sem custo com isso. Então, seria desejado. O CDC, que é o crédito direto ao consumidor, é também uma espécie de crédito que você pode solicitar ao seu gerente. Esse é o conhecido crédito pessoal. É o crédito pessoal. Cada banco dá um nome um pouquinho diferente, mas é isso. O que é importante? Esses produtos de crédito mais baratos não estão na prateleira, não estão disponíveis para você a qualquer momento, você não consegue a contratação numa taxa boa pela internet, tem que ir lá e buscar. Tem que ir lá e negociar e pedir para o gerente, olha, eu quero aquele tipo de empréstimo que tem a taxa menor. Porque, inclusive, o gerente do banco não vai ligar para a sua casa e dizer, olha, você está com uma dívida aqui no cheque especial, que você está pagando 11%, mas eu tenho um crédito aqui para você que você vai pagar 3%, 4% bem menos. O gerente não faz isso, né, professor? Ele não vai fazer isso. Na verdade, ele só vai fazer isso se você estiver perto de entrar no colapso financeiro. No colapso e você, caso você não tenha como pagar de forma alguma, e aí é melhor para ele receber menos do que não receber nada. Mas isso é muito importante. Existe um conflito de interesse muito grande entre a função de assessoria de um gerente do banco e o teu interesse enquanto cliente. Então, é importante ter as informações, acho que faz parte desse debate que nós estamos tendo aqui, para que você consiga, de forma independente, ter discernimento e escolher o produto certo para você tomar um empréstimo de forma não onerosa. Né? Então, o que eu não recomendo? Tudo aquilo que é conveniência. Então, aquele que você pode contratar diretamente na internet, não. Esse é caro. Tanto para você pegar empréstimo quanto para você aplicar dinheiro não é vantajoso. Aquele que o banco faz muita propaganda, geralmente, que geralmente está nas linhas são as prioridades nas linhas de venda, geralmente também não é interessante para você. Então, procure aqueles que dá um pouco mais de trabalho para você conseguir, mas a negociação é mais vantajosa, você paga menos juros. Agora, tem alguém que está nos assistindo hoje, professor Alexandre, que está todo endividado. Deve no cheque especial, no cartão de crédito, deve para outras pessoas, etc. E ele viesse aqui pedir um conselho para nós. O que eu preciso fazer para sair das dívidas? Qual seria o seu conselho a essa pessoa? Bom, para quem está endividado, tem que ter o plano emergencial para sair do endividamento e tem que ter organização para frente, um bom orçamento. Para sair do endividamento, você precisa fazer uma lista de todas as suas dívidas,
o valor que você deve e qual é a taxa de juro que você paga em cada uma das dívidas. Repito, a taxa e não a prestação, para ver qual é a dívida mais cara para você. Então você vai organizar isso tudo, você vai colocar isso num caderno ou numa planilha e ver como é que você faz para baratear o custo da dívida, para você ter oxigênio, para que o seu salário comece a entrar e você consiga com ele pagar essas dívidas. É muito comum e já funciona no Brasil a portabilidade de dívidas. Então você pode ter uma série de dívidas no banco, pode transferir essas dívidas para um outro banco a um preço muito inferior ao que você tinha. Então é o que eu recomendo, estudar não só no seu banco, mas estude nos bancos concorrentes também, quais são as opções de financiamento, a que taxa, e se você consegue fazer a portabilidade das suas dívidas. Então, nesse plano você vai conseguir respirar, você vai conseguir, digamos, ter oxigênio para conseguir continuar na corrida. Agora, você precisa organizar para frente, fazer um orçamento. E aí tem uma questão muito específica que cada um precisa entender. Existem perfis diferentes quando a gente fala de finanças pessoais. Tem pessoas que são mais emocionais, são menos gerenciais, são mais emotivas, são pessoas que simplesmente veem, gostam e compram. E não estão muito preocupadas com a forma como vai pagar, ou quando vai pagar, ou se vai poder pagar. Tem pessoas que são mais racionais e simplesmente não compram, tem planilha para tudo. Eu costumo dizer que nos extremos é sempre uma catástrofe. Se você for muito racional, muito emocional, você vai ter um problema grande. O que é interessante? É cada um reconhecer a sua limitação. Não tem perfil certo ou errado. Se você é uma pessoa mais emocional, vê, gosta, compra, reconhece essa sua limitação e tenta mudar o teu estilo de vida. Por exemplo, você vai ao shopping, não leva o cartão de crédito, você sabe que você vai gastar. Não leva talão de cheque, você vai passar cheque. Então, tenta evitar. Você vai, por exemplo, cortar o cabelo, sempre vai no shopping, tenta ir num lugar que você não tenha como cair na tentação. Botar dessa forma. E para o racional, a minha recomendação é faça menos planilha e viva mais a vida. Aproveite um pouco mais, porque afinal de contas o dinheiro é bom, mas ele também serve para nos dar conforto. Professor Alexandre, o tempo foi rapidamente. Muito obrigado por estar conosco aqui, pela sua contribuição e abrir os nossos olhos. Devemos ficar atentos. Você falou de planejamento, falou de orçamento e eu gostei muito da forma como você concluiu as suas considerações. Mais uma vez, obrigado. Eu quero exatamente terminar com essas palavras do professor Alexandre. Conheça as suas limitações. Eu perguntei a ele aqui o que uma pessoa que está endividada precisa fazer para sair das dívidas. Ele disse, relacione tudo, seja racional, avalie a taxa de juros e liquide aquelas dívidas que têm taxas de juros maiores, busque um crédito com uma taxa de juros menor, ou seja, seja inteligente e você vai encontrar uma saída. O teu problema tem solução. Agora atente para isso, conheça os seus limites. O primeiro passo para que você que está endividado saia das dívidas é a humildade. Tenha humildade para reconhecer que você precisa mudar o seu padrão de vida. Algumas atitudes, alguns comportamentos, eles precisam ser reavaliados. E você reconhecer o seu limite, o limite da sua renda, e você estabelecer um orçamento que seja exatamente compatível com aquilo que você pode viver, sem se endividar, sem criar problemas e tendo a melhor qualidade possível de vida. Este é o nosso conselho que levamos a você com todo carinho e aquele convite do coração, que você permaneça ao nosso lado, aqui na sua TV Novo Tempo, nos acompanhando no programa Saldo Extra. Muito obrigado, um grande abraço, que Deus te abençoe.